Vamos então à segunda parte do capítulo 27, onde nós estamos falando aqui de mediunidade transviada. Nós vimos na primeira parte a descrição do André em relação a esse grupo com vícios e de uma ignorância muito grande, e nós vemos o Aulus colocando que se tem que tratá-los com piedade. E aí o Hilário pergunta por que eles, com tantos ensinamentos, com tantas coisas acerca do espiritismo, por que eles se mantêm ali naquela situação? Aí nós vamos ver o Aulus respondendo para o Hilário. Hilário, é imprescindível recordar que não nos achamos diante da doutrina do espiritismo. Presenciamos fenômenos mediúnicos, manobras por mentes ociosas afeiçoadas a explorar... presenciamos fenômenos mediúnicos manobrados por mentes ociosas afeiçoadas à exploração inferior, por onde passam, dignas por isso mesmo de nossa piedade. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Quanto à preferência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados ainda imensamente presos ao campo sensorial da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isto é compreensível na Terra. Infelizmente, afins atraem afins, isso é compreensível na Terra, porque aqui na Terra, a Terra por ser dominada pelos nossos irmãos menos esclarecidos, mantém todos nós que estamos encarnados aqui nessa vibração mais baixa, nessa gravidade que nos prende às questões sensoriais, as questões ainda que estão no nosso inconsciente, da nossa vida animal, que não está tão longe. Nós estamos na segunda fase, porque nós vamos lembrar que a primeira fase é o primitivismo, é o planeta primitivo, a segunda é o de provas e expiações. Nós estamos na segunda, estamos na prova e expiações, nós estamos começando a aprender, nós estamos começando a nos melhorar. Então nós ainda estamos muito presos aos nossos sentidos, digamos assim, telúricos, ligados à Terra. Então fica fácil para esses irmãos influenciarem de uma forma geral o planeta, e como nós somos dados à preguiça, dados a deixar como está para ver como é que fica fácil as coisas caminharem num passo muito lento para a melhora. É sempre mais fácil ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais, porque servir ao lado dos superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Então, exatamente isso. Para a gente trabalhar com o superior, nós temos que ser merecedor de poder trabalhar com esse superior. Para ser merecedor, nós temos que ter o esforço nosso de cada dia para nos melhorar. Temos que ter disciplina. Nós temos que buscar o conhecimento, porque, como Jesus colocou, busqueis a verdade vos libertará. Nós temos que buscar a nossa reforma íntima, nos melhorando, nos conhecendo, nos aprimorando, e tudo isso dá trabalho. Mas é este trabalho que nos faz merecedor de ter o auxílio de um espírito superior nos aceitando como auxiliares deles. Sabemos que a morte não é milagre. Cada qual desperta depois do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutivos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Eu vou repetir, gente. Ora, o homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhe lisonjeiam as paixões, estimulando-lhes os apetites,
de vez que todos somos constrangidos a educar-nos na vizinhança de companheiros evolutivos, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, consagrando-se à lavoura incessante do bem. Mas não será isso um abuso do homem encarnado? Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Indagou Hilário. Isso não padece dúvida, confirmou o instrutor. E esse delito ficará impune? Aulus fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupem demasiado. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Então, o que ele está colocando aqui é a questão da boa vontade. Então, existe a reação daquilo que é feito, mas existe também a colocação da intenção. Então, esses espíritos que estão aqui desencarnados, eles são espíritos que estão ali por acomodação, ligado a espíritos encarnados iguais a eles, mas eles estão buscando nesses espíritos encarnados um aprendizado que eles não estão tendo, não estão conseguindo. Aí é o que o Hilário coloca, mas é justo que esses espíritos encarnados se utilizem dos desencarnados que estão ali com um pouco de boa vontade de querer aprender? O Aulus responde, não, mas de uma certa forma estão todos interligados ali por sintonia, e a lei vai levar em consideração a intenção verdadeira de cada um ali. E uma das coisas que nós temos que analisar em questão de sintonia, hoje, nós vamos lembrar que o livro é de 1954, mas hoje nós temos um agravante, nós temos um algoritmo, nós temos uma mente artificial, nós temos uma inteligência artificial dentro dos nossos celulares, dos nossos computadores, dos nossos tablets, dentro das redes, né, que eles estão dentro das redes, para fazerem com que cada vontade nossa, cada pensamento nosso, cada gosto nosso, seja entendido por essas mentes artificiais, e eles vão buscar os iguais para trazerem até nós, para que nós repitamos mais do mesmo. Ou seja, se eu gosto de uma ideia violenta, se eu gosto de um filme violento, ou se eu tenho um preconceito a gênero, a cor, a uma série de coisas, ele vai buscar os iguais, né? Ele vai buscar aqueles que pensam igual a mim e vão trazer esses iguais mais para próximo, para que eu possa acessá-los através das redes sociais. E eu vou achar que o mundo pensa igual a mim. Eu vou achar que eu sou maioria. Eu vou ficar me achando. Porque este programa, ele é feito para isso. Para que eu me sinta bem, lisonjeada naquilo que eu penso, porque eu acho que eu tenho o mundo à minha volta pensando igual a mim. Muito cuidado e atenção, porque nós aprendemos com os diferentes. Nós aprendemos com aqueles que pensam diferente de nós, ouvindo seus argumentos, nós nos aprimoramos alimentando os nossos argumentos verdadeiros para auxiliar o outro, mas principalmente alimentamos a nossa pequeno conhecimento de humildade, ouvindo o outro, aprendendo com ele, modificando a nossa forma de pensar e agir. Isso é crescimento, isso é melhora. E as inteligências artificiais estão aí de uma certa forma para embotar isto. Nós temos que ser inteligentes, espertos, para dar um basta. Opa, a coisa aqui tá toda fluindo igualzinho, tá todo mundo aqui falando amém porque eu tô colocando. Vamos parar, porque como dizia aí um jornalista famoso, né? A maioria, a grande maioria, a unanimidade é burra. Vamos lá, vamos continuar aqui com o André. Não se preocupem demasiado.
repetindo o que o Aulus falou, né? Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, aí vai a intenção, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo, no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sob qualquer título, é sempre venerável. Entretanto, o abuso é deliberado, se o abuso é deliberado, não faltará corrigenda. Vagueou o olhar sobre o diretor da Assembleia e sobre os medianeiros, que incorporavam os comunicantes, e acrescentou: desculpa, Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais vampirizados que vampirizadores. Então está colocando que o Teotônio e o Raimundo, que são aqueles espíritos desencarnados que estão ali trabalhando para esses encarnados, eles são mais vampirizados pelos encarnados do que vampirizadores. Então o que ele está colocando, que existe mais boa intenção, mais vontade de aprender entre os desencarnados, infelizmente, do que entre os encarnados. Fascinados pelas requisições de Quintino e dos médiuns, que lhes prestigiam a obra infeliz, seguem-lhe os passos como aprendizes no encalço dos mentores ao quais se devotam. Então nós vemos esses irmãos desencarnados se devotando a esses irmãos encarnados como se eles fossem mentores. E na realidade eles são vampirizadores desses irmãos. Então nós estamos falando aqui de obsessores encarnados em cima de obsediados, desencarnados que estão ali buscando um pouco de aprendizado. Mas que não deixam de ser ociosos, não querem muito trabalho, então tem a sua parcela de culpa. Na hipótese de não se reajustarem no bem, tão logo se desencarnem, o dirigente deste grupo e os instrumentos medianímicos que lhe copiam as atitudes serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizam a lhes reclamarem orientação e socorro, e muito provavelmente mais tarde, no grande porvir, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão pleno equilíbrio nos débitos em que se emaranham. Ante a nossa admiração silenciosa, o assistente concluiu: cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem o preço que lhe corresponde. Logo Aulus concitou-nos a partir. O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Ou seja, não existe dolo, não existe mal que não vai ter o seu ressarcimento, a sua contrapartida. O que ele está colocando aqui é a hora que esse Quintino, esses médiuns desencarnarem, eles vão encontrar no plano espiritual esses espíritos que eles estão vampirizando, cobrando deles esclarecimento, ajuda, cobrando deles ensinamento que eles não deram enquanto estavam encarnados ali, vampirizando o trabalho deles. E, com certeza, por consanguinidade, ou seja, no trabalho de reencarne de novo, desses médiuns e desses espíritos virão como pais e filhos, virão na consanguinidade, virão como parentes, para que possam ressarcir o erro que cometeram ali naquele trabalho. Não existe erro que vai ficar sem acerto, não existe sujeira que nós façamos que possamos deixar para que outros limpem. Somos nós que temos que voltar para limpar. Não adianta ir para o outro lado e dizer: com medo eu enterrei o meu talento, eu vou ter que responder por este medo, entre aspas, preguiça e inércia. Porque se nós analisarmos a parábola do talento, nós vamos ver que ele por medo enterrou o talento. Mas por quê? Porque era mais fácil também, né?
Ah, o Senhor é bravo, se eu não conseguir multiplicar o talento dele, ele vai me castigar. Então eu enterro, é mais fácil, mais simples, não vai me dar trabalho, eu devolvo o que é dele. Isto é fruto da inércia, da preguiça, muito característica deste planeta de provas e expiações, e que aos poucos vai mudar. Já está começando a mudança para muito mais para frente se transformar num planeta de regeneração. Vamos continuar estudando, porque nós vimos aqui que o Aulus colocou que precisava passar por um trabalho dessa natureza para eles entenderem que, embora algumas casas se digam espíritas, de espíritas elas não têm nada, é um conluio ali de espíritos preguiçosos e de espíritos de uma certa forma até malfeitores trabalhando juntos. Vamos continuar no próximo capítulo.